Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do será criado, e renovareis a face da terra. Instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Então tem que ficar mais perto. Fazei que apreciemos plenamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então foi-me pedido para dizer algumas coisas sobre a história da igreja, porém o tempo é pequeniníssimo, né? Enfim, portanto, as coisas serão de forma muito genéricas, mas é possível compreender ainda assim a beleza e todas as peripécias da história da igreja. A primeira coisa que nós temos que considerar é que a nossa fé contra, e isso é necessário afirmar, contra aqueles que acham que a fé cristã nos retira do mundo, que a nossa fé ela se baseia em primeiro lugar num evento histórico, que é a encarnação do Filho de Deus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, que por sua vez é o único acontecimento que nos escapa do ponto de vista da verificação histórica. Isto, porém, não significa que não tenha se dado deste modo. E com o nascimento de Jesus, houve uma como que fusão. Deus, que é eterno, nasceu, se fez homem, um de nós, conviveu conosco, comeu, bebeu, trabalhou, amou, de modo que a eternidade, que é a ausência de tempo e diz respeito às coisas divinas, se tornou presente entre nós, de modo que se diz que com o nascimento de nosso Senhor, o tempo ele ficou grávido de eternidade. E por isso São Paulo, ele lá adiante, vai dizer que toda a criação geme e sofre, como que em dores de parto, esperando a manifestação plena dos filhos de Deus. Ou seja, tudo quanto Deus criou e que tinha sido submetido à escravidão por causa do pecado, e por causa do pecado caminha neste mundo, está prenhe, grávido de eternidade, uma vez que para lá nós seguimos. E na escatologia ou no juízo final, e quando o Senhor vier, aí então ter-se-á o fim da história
e a vida eterna e feliz para aqueles que por isso optaram, quiseram e trabalharam, auxiliados sempre pela graça de Deus. Por isso, então, é que o nascimento de Jesus, ele divide a história. E começa então aquilo que todo mundo conhece como era cristã. Ou seja, ano zero. Nós cristãos e toda a cultura, ela passou a ser marcada por esse nascimento em Belém, que os historiadores discutem pelos estudos e por conta dos calendários, que deu-se por volta não do ano 0, mas por volta do ano 5 a 7, daquilo que se costumou chamar ano 0. Mas isso é só uma conjectura, mas tudo baseado naquilo que nos são narrados nos evangelhos e nos estudos dos calendários. Os judeus, eles contam de outra forma o calendário. Os orientais, no seu calendário litúrgico, eles usam o calendário chamado juliano, do Papa Júlio. Nós utilizamos o calendário chamado gregoriano, do Papa Gregório. E mesmo os outros povos que têm outra contagem, eles não deixam, de uma forma ou de outra, de se orientarem também pelo calendário cristão, o calendário que nós seguimos. Porque tornou-se, por assim dizer, como que um ponto comum. Mas há sempre uma dificuldade. Todas essas etapas que nós vamos ver são convenções dos historiadores. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, da qual nós fazemos parte. São convenções. De modo que as coisas todas aqui que eu vou dizer, elas devem sempre ser consideradas não fora, como a história da igreja e a presença da igreja no mundo, fora da história. Quando São Lucas narra o nascimento de Jesus, ele dá notas históricas. Quando Quirino era governador e assim por diante, Pôncio Pilatos, etc. Ou seja, isso tudo é datado. E São Lucas faz questão de dizer isso para ressaltar que aquilo que ele vai contar não é a história da carochinha. Pode ser verificado pelos testemunhos. Mesmo que, e aqui atenção, durante o Império Romano, até o século IV, o cristianismo e Jesus Cristo tenham sido somente realidades chamadas marginais. Significa, o cristianismo era mais uma seita judaica. Assim era pensado também pelos romanos. Tinham tantas e o cristianismo era mais uma. E só existem na história romana duas referências ao cristianismo. Duas. Pelo historiador que era judeu, mas também trabalhava no Império Romano, chamado Flávio José. Só fala duas vezes. E isso é sempre muito curioso. Mas confirma o que nosso Senhor falava do grão de mostarda, da semente, do grão de mostarda e do fermento na massa. Algo que era nada, tornou-se e produziu os frutos que continuam a produzir, mesmo que os grandes eles não dessem a devida importância. E nós vamos ver tudo aquilo que se deu. Por volta, portanto,
período depois de Cristo, e com a morte, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor, começam a surgir algumas dificuldades entre os cristãos e os judeus. Como eu disse, os judeus, os romanos, consideravam a nós como que uma seita. E não era a intenção dos apóstolos e nem dos primeiros cristãos eles deixarem de praticar o judaísmo, porque continuavam praticando aquelas coisas que não estavam em contradição com aquilo que Cristo dizia. Eles iam no templo rezar, iam na sinagoga, e por isso nós lemos tantos trechos na liturgia de São Paulo, trabalhando e no sábado indo na sinagoga discutir. Isso aí sempre, na maioria das vezes, embaixo de pancada, porque anunciava Jesus Cristo depois da sua conversão. Até que não foi mais possível. E começaram a surgir, então, os primeiros cristãos. E os judeus neste período também eles foram se espalhando pelo mundo de então, tanto na região da Grécia como na região de Roma, o que vai favorecer a São Paulo, por causa do Império Romano, apelar quando preso para ser julgado em Roma. É a famosa expressão apelar a César, que era a autoridade máxima. E ele fez isso estrategicamente, tanto para dar testemunho do Senhor em Roma, como lá terminou sua vida, como para que aquela comunidade recebesse, através dele, dos outros cristãos que já estavam lá presentes, também o Evangelho, e fossem assim fortalecidos. A novidade do cristianismo, ela foi de tal forma que aquilo que possibilitou que se espalhasse foi o encontro com a cultura grega. Os judeus falam hebraico, e a língua mais antiga que Jesus falava era o aramaico. Mas o mundo de então falava grego e latim. Mais latim, mas também grego. E a filosofia grega é que dava a unidade chamada cultural, como até hoje. A nossa cultura, ela é herdeira do pensamento grego, na filosofia, no modo de pensar, e ela é também herdeira dos romanos, por exemplo, no que diz respeito às leis. E foi a igreja depois que conservou isso, de modo que até hoje os estudantes de direito, para entenderem o direito, eles têm que estudar latim, porque estão ligados culturalmente aos romanos. E por isso que nos julgamentos que alguns viram do Supremo Tribunal Federal, eles têm um latim meio estropiado, né? Não sabem pronunciar direito, mas eles sempre dizem expressões que são expressões técnicas, porque garante clareza naquilo que está querendo dizer. E por conta disso, o Evangelho, o anúncio do Evangelho, ele foi se ocidentalizando, saiu do Oriente, que é o ambiente lá, Jerusalém, a Terra Santa, e começou a utilizar a língua grega. Todo o Novo Testamento ele é escrito em grego. Por quê? O objetivo era que todo mundo ouvisse e entendesse. Este sempre foi o objetivo do anúncio do Evangelho, uma vez que é boa notícia. Pois bem, como era o ambiente cultural deste modo, foi ali que São Paulo fez o seu primeiro discurso, que não deu muito certo. Uns gatos pingados aceitaram, porque houve o primeiro choque entre o anúncio da fé e
o modo grego de pensar. Pela mitologia grega, eles aceitavam com tranquilidade que Deus descesse à terra por causa dos seus deuses, da sua mitologia. Isso para eles não era estranho. E para eles um Deus é imortal. Quando São Paulo diz que morreu e mais ainda ressuscitou, a grande maioria na Europa é budista. Tá bom. Noutra ocasião nós continuamos a escutar. Não deram bola. E essa primeira experiência foi de tal forma marcante para São Paulo, que depois, quando ele vai para Corinto, que era uma região portuária e com muitas dificuldades próprias desta região, ele refaz o seu modo de anunciar o Evangelho e faz sempre o elogio da cruz de Cristo e da sabedoria da cruz. Uma vez que todos os argumentos humanos e todo o seu pensamento, a cultura que ele possuía, ele viu que isto não é suficiente, uma vez que, se apela só para a razão, as pessoas, cada qual quer ter sempre razão. E por isso ele percebeu, o melhor é anunciar a sabedoria da cruz, que é sabedoria para os que acreditam. Para os que não acreditam, os judeus querem milagres e a morte de Cristo na cruz é um escândalo. Os gregos, que gostavam tanto da sabedoria e da filosofia, para eles tudo aquilo é uma loucura. Os judeus pedem milagres e os pagãos querem sabedoria. Eu anuncio a loucura da cruz. E somente dele, diz São Paulo aos Coríntios, eu quis saber, e ele crucificado. Porque provoca um choque e a reflexão. E por isso São Paulo saiu pelo mundo de então. E aqui o papel providencial do Império Romano, que unificava todos os lugares que eles conquistavam. E por isso São Paulo, como tinha cidadania romana, ele pôde se movimentar com tremenda facilidade e assim espalhando o Evangelho. Isso, porém, provocou algumas dificuldades depois do estabelecimento das primeiras comunidades. E quais são essas dificuldades? A unidade da igreja e, por causa da filosofia, da razão, as heresias. Sempre e até hoje tem muitos cristãos que se acham mais cristãos que outros. Alguns cristãos mais inteligentes acham que os pobres, ou os mais pobres, vivem ainda uma fé muito bruta, muito ainda no comecinho. E alguns fazem muitas misturas, como naquela época. Infelizmente, isso continua. Só que os grandes problemas da fé no início não vieram das pessoas simples, ou dos pobres, como quiserem, mas antes dos que pensavam. Porque no pensar, não considerando o mistério de Cristo, acaba-se por querer compreendê-lo, mudando a realidade, e não refletindo a realidade, mas dando uma interpretação. E uma das primeiras dificuldades foi o chamado gnosticismo. Gnosis, em grego, significa conhecimento. E esses gnósticos, eles se achavam iluminados, e que o verdadeiro cristianismo era somente para estes, e que eles eram detentores, eles guardavam muitos outros ensinamentos que não tinham sido comunicados de modo claro.
eles eram meio esotéricos, no sentido de que fechados. E essa maldita forma de pensar, de alguma forma, ainda continua presente. Porque existem alguns grupos ainda hoje na igreja que eles acham que eles sabem mais que os outros. Mas não é só saber assim, né, mais inteligente ou coisa parecida, não. Alguns começam a achar que o jeito deles viverem a fé cristã é que é o certo e o melhor. Os outros, coitados, ainda não sabem de nada. E começam a julgar tudo. E começam a fazer gueto. É aquela velha história, algumas vezes eu já comentei com vocês, que alguns grupos começam a achar e a se comportar assim, como se fossem cristãos de elite. E às vezes as senhorinhas, né, os senhores, eles exaltam isso das suas práticas piedosas, não é verdade isso. Ou aqueles que vivem de uma outra forma diversa, esses aí estão no erro. Isso daqui é problema de fé. Porque a fé católica é assim chamada porque ela engloba tudo. Catolon, segundo a totalidade. E por isso que, mesmo cada qual de um modo, não significa que um esteja errado. Às vezes é só diferente. É só isso. Mais nada. E geralmente corre mais perigo aqueles que ficam julgando os demais. E daqui começaram a surgir as grandes heresias. Começaram a surgir muitas dificuldades. E por isso que a igreja, até então, ela estava preocupada no anúncio do Evangelho, na grande missão, ou seja, anunciar a boa nova a todos os povos. Quando começaram a surgir estes problemas, o que a igreja teve que fazer? Começar a explicar e a colocar os pingos nos is. Isto sim, aquilo não. E quem não quiser aceitar aquilo que Deus revelou, se coloca por isso fora da comunhão da igreja. Portanto, excomunhão. A pessoa era declarada fora da comunhão. E tudo começou justamente com a reflexão sobre a Santíssima Trindade. E que depois é a figura de Jesus Cristo. E com relação à Santíssima Trindade, nós temos três heresias. O arianismo, que é gravíssimo, e até hoje nós temos problemas com isso, embora não juntam o nome à pessoa, as pessoas têm um comportamento, mas não sabem de onde que vem. E qual é o problema dessa heresia chamada arianismo? Que era de um presbítero de Alexandria chamado Ario. E qual era o problema dele? Problema de razão. Se Deus é Pai, então houve um tempo em que o Filho não era. Porque se ele foi gerado, então houve um tempo que ele ainda não tinha sido gerado. Logo, não é Deus. Porque Deus, ele é eterno. Mas aqui qual é o problema de Ario? Que ele pega o tempo e mistura lá na eternidade. E se esqueceu de quê? Que a geração do Filho de Deus é eterna. Então o Pai é Pai porque sempre, desde sempre gera o Filho. E o Filho é Filho porque desde sempre é gerado pelo Pai. Então é uma geração eterna. E qual é a relação dos dois? Por que é um Deus só com o Espírito Santo? Porque tem a mesma natureza. É um só Deus. E o que é diferente? O fato de ser Pai, Filho e Espírito Santo.
Isto porque, se Ele não é Deus, nós continuamos nos nossos pecados. Se Ele não morreu e ressuscitou, nós continuamos nos pecados. E por que Ari chegou a isso? Por causa de leitura errada da Sagrada Escritura e por causa da sua filosofia. Mas não parou nisso. Tinha a relação e a figura do Espírito Santo. Outra heresia dos chamados pneumatomacos, ou seja, os que queriam destruir o Espírito Santo, dizendo-lhe não Deus. E isto por um bispo chamado Macedônio, que também foi excomungado. Ari também foi excomungado. E que foi a razão depois, no ano 325, do grande concílio chamado Niceno, porque se deu na cidade de Niceia, em que chegou aquele credo mais longo que nós temos no ordinário da missa, credo niceno constantinopolitano. Em Niceia se afirmou: Jesus é Deus. Em Constantinopla, o Espírito Santo é Deus. Senhor que dá vida, Ele que falou pelos profetas. E ponto. E com relação a essas três heresias, quem garantiu a sobrevivência da fé, apoiando os bispos que estavam lutando por ela, foi o povo de Deus. Através da sua oração e da sua vida de fé. A questão cristológica, isso significa sobre Jesus Cristo. Tentando então entender como que da Santíssima Trindade se fez homem sem deixar de ser Deus, Nestório, bispo também, ele não conseguia entender como que isso era possível. São Cirilo de Alexandria, Cirilo, ele diz, aqui não tem como não usar a expressão, tentou explicar para a história: este que nasce de Maria é homem verdadeiro e é Deus verdadeiro, sem mistura e sem confusão, como lá adiante o concílio de Calcedônia 451 ele vai definir: é Deus e homem verdadeiro. Porque Nestório dizia: Maria não pode ser mãe de Deus. Como que uma criatura vai gerar Deus? Ele não entendia que aquele que nasce de Maria é Deus encarnado. Não tem separação. A partir do momento que Maria diz sim, aquele que é gerado nela é o Filho eterno do Pai, que assume a natureza. E quem é sujeito de ações, pega a imagem de São Francisco e ponho aqui, fui eu quem fiz isso. Portanto, uma ação, ela é sempre da pessoa. Então a pergunta: quem é que nasce de Maria? Muito genéricas, mas é possível compreender ainda assim a beleza de todas as peripécias da história da igreja. A primeira coisa que nós temos que considerar é que a nossa fé contra, e isso é necessário afirmar, contra aqueles que acham que a fé cristã nos retira do mundo, que a nossa fé ela se baseia, em primeiro lugar, num elemento histórico, que é a encarnação do Filho de Deus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, que por sua vez é o único acontecimento que nos escapa
verificação histórica. Isso, porém, não significa que não tenha se dado deste modo. E com o nascimento de Jesus, houve uma, como que, fusão. Deus, que é eterno, nasceu, se fez homem, um de nós, conviveu conosco, comeu, bebeu, trabalhou, amou, de modo que a eternidade, que é a ausência de tempo, diz respeito às coisas divinas, se tornou presente entre nós, de modo que se diz que com o nascimento de nosso Senhor, o tempo ele ficou grávido de eternidade. E por isso São Paulo, ele lá adiante, vai dizer que toda a criação geme e sofre, como que em dores de parto, esperando a manifestação plena dos filhos de Deus. Ou seja, tudo quanto Deus criou e que tinha sido submetido à escravidão por causa do pecado, e por causa do pecado caminha neste mundo, está prenhe, grávido de eternidade, uma vez que para lá nós seguimos. E na escatologia ou no juízo final, e quando o Senhor vier, aí então ter-se-á o fim da história e a vida eterna e feliz para aqueles que por isso optaram, quiseram e trabalharam, auxiliados sempre pela graça de Deus. Por isso, então, é que o nascimento de Jesus, ele divide a história. E começa, então, aquilo que todo mundo conhece como era cristã. Ou seja, ano zero. Nós cristãos e toda a cultura, ela passou a ser marcada por esse nascimento em Belém, que os historiadores discutem pelos estudos e por conta dos calendários, que deu-se por volta, não do ano 0, mas por volta do ano 5 a 7, daquilo que se costumou chamar ano 0. Mas isso é só uma conjectura, mas tudo baseado naquilo que nos são narrados nos evangelhos e nos estudos dos calendários. Os judeus, eles contam de outra forma o calendário. Os orientais, no seu calendário litúrgico, eles usam o calendário chamado juliano, do Papa Júlio. Nós utilizamos o calendário chamado gregoriano, do Papa Gregório. E mesmo os outros povos que têm outra contagem, eles não deixam, de uma forma ou de outra, de se orientarem também pelo calendário cristão, o calendário que nós seguimos. Porque tornou-se, por assim dizer, como que um ponto comum. Mas há sempre uma dificuldade. Todas essas etapas que nós vamos ver são convenções dos historiadores. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, da qual nós fazemos parte. São convenções. De modo que as coisas todas aqui que eu vou dizer, elas devem ser consideradas não fora, como a história da Igreja e a presença da Igreja no mundo, fora da história. Quando São Lucas narra o nascimento de Jesus, ele dá notas históricas. Quando Quirino era governador e assim por diante, Pôncio Pilatos, etc. Ou seja, isso tudo é datado. E São Lucas faz questão de dizer isso para ressaltar que
que aquilo que ele vai contar não é a história da carochinha. Pode ser verificado pelos testemunhos, mesmo que, e aqui atenção, durante o Império Romano, até o século IV, o cristianismo e Jesus Cristo tenham sido somente realidades chamadas marginais. Significa, o cristianismo era mais uma seita judaica. Assim era pensado também pelos romanos. Tinham tantas e o cristianismo era mais uma. E só existem na história romana duas referências ao cristianismo. Duas. Pelo historiador que era judeu, mas também trabalhava no Império Romano, chamado Flávio Josefo. Só fala duas vezes. E isso é sempre muito curioso. Mas confirma o que nosso Senhor falava do grão de mostarda, da semente, do grão de mostarda e do fermento na massa. Algo que era nada, tornou-se e produziu os frutos que continuam a produzir, mesmo que os grandes, eles não dessem a devida importância. E nós vamos ver tudo aquilo que se deu. Por volta, portanto, do século I depois de Cristo, e com a morte, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor, começam a surgir algumas dificuldades entre os cristãos e os judeus. Como eu disse, os judeus, os romanos, consideravam a nós como que uma seita. E não era a intenção dos apóstolos e nem dos primeiros cristãos eles deixarem de praticar o judaísmo, porque continuavam praticando aquelas coisas que não estavam em contradição com aquilo que Cristo dizia. Eles iam no templo rezar, iam na sinagoga, e por isso nós lemos tantos trechos na liturgia de São Paulo, trabalhando no sábado, indo na sinagoga discutir. Isso aí sempre, na maioria das vezes, embaixo de pancada, porque anunciaram Jesus Cristo depois da sua conversão. Até que não foi mais possível. E começaram a surgir, então, os primeiros cristãos. E os judeus deste período também eles foram se espalhando pelo mundo de então, tanto na região da Grécia como na região de Roma. O que vai favorecer a São Paulo, por causa do Império Romano, apelar quando preso para ser julgado em Roma. É a famosa expressão apelar a César, que é a autoridade máxima. E ele fez isso estrategicamente, tanto para dar testemunho do Senhor em Roma, como lá terminou sua vida, como para que aquela comunidade recebesse, através dele e dos outros cristãos que já estavam lá presentes, também o Evangelho, e fossem assim fortalecidos. A novidade do cristianismo, ela foi de tal forma que aquilo que possibilitou que se espalhasse foi o encontro com a cultura grega. Os judeus falam hebraico, e a língua mais antiga que Jesus falava era o aramaico. Mas o mundo de então falava grego e latim. Mas latim, mas também grego. E a filosofia grega é que dava a unidade chamada cultural, como até hoje. A nossa cultura, ela é herdeira do pensamento grego, na filosofia, no modo de pensar, e
ela é também herdeira dos romanos, por exemplo, no que diz respeito às leis. E foi a igreja, depois, que conservou isso. De modo que até hoje os estudantes de direito, para entenderem direito, eles têm que estudar latim, porque estão ligados culturalmente aos romanos. E por isso que nos julgamentos que alguns viram no Supremo Tribunal Federal, eles têm o latim expropriado, né? Não sabem pronunciar direito, mas eles sempre dizem expressões que são expressões técnicas, porque garante clareza naquilo que está querendo dizer. E por conta disso, o Evangelho, o anúncio do Evangelho, ele foi se ocidentalizando. Saiu do Oriente, que é o ambiente lá, Jerusalém, a Terra Santa, e começou a utilizar a língua grega. Todo o Novo Testamento ele é escrito em grego. Por quê? O objetivo é que todo mundo ouvisse e entendesse. Esse sempre foi o objetivo do anúncio do Evangelho, uma vez que é boa notícia. Pois bem, como era o ambiente cultural deste modo, foi ali que São Paulo fez o seu primeiro discurso, que não deu muito certo. Uns gatos pingados aceitaram, porque houve o primeiro choque entre o anúncio da fé e o modo grego de pensar. Pela mitologia grega, eles aceitavam com tranquilidade que Deus descesse à terra por causa dos seus deuses, da sua mitologia. Isso para eles não era estranho. E para eles, um Deus é imortal. Quando São Paulo diz que morreu e mais ainda ressuscitou, a grande maioria da Europa é budista. Tá bom, noutra ocasião nós continuamos a escutar. Não deram bola. E essa primeira experiência foi de tal forma marcante para São Paulo, que depois, quando ele vai para Corinto, que era uma região portuária e com muitas dificuldades próprias dessa região, ele refaz o seu modo de anunciar o Evangelho e faz sempre o elogio da cruz de Cristo e da sabedoria da cruz. Uma vez que todos os argumentos humanos e todo o seu pensamento, a cultura que ele possuía, ele viu que isso não é suficiente, uma vez que, se apela só para a razão, as pessoas, cada qual quer ter sempre razão. E por isso ele percebeu, o melhor é anunciar a sabedoria da cruz, que é sabedoria para os que acreditam. Para os que não acreditam, os judeus querem milagres e a morte de Cristo na cruz é um escândalo. Os gregos, que gostavam tanto da sabedoria e da filosofia, para eles tudo aquilo era uma loucura. Os judeus pedem milagres e os pagãos querem sabedoria. E eu anuncio a loucura da cruz. E somente dele, diz São Paulo aos Coríntios, eu quis saber, e ele crucificado. Porque provoca um choque e a reflexão. E por isso São Paulo saiu pelo mundo de então. E aqui o papel providencial do Império Romano, que unificava todos os lugares que eles conquistavam. E por isso São Paulo, como tinha cidadania romana, ele pôde se movimentar com tremenda facilidade e assim espalhando o Evangelho. Isto, porém, provocou algumas dificuldades depois do estabelecimento das primeiras comunidades. E quais são essas dificuldades?
a unidade da igreja e, por causa da filosofia, da razão, as heresias. Sempre e até hoje tem muitos cristãos que se acham mais cristãos que outros. Alguns cristãos mais inteligentes acham que os pobres ou os mais pobres vivem ainda uma fé muito bruta, muito ainda no começo. E alguns fazem muitas misturas, como naquela época. Infelizmente, isso continua. Só que os grandes problemas da fé no início não vieram das pessoas simples, ou dos pobres, como quiserem, mas antes dos que pensavam. Porque no pensar, não considerando o mistério de Cristo, acaba-se por querer compreender, mudando a realidade, e não refletindo a realidade, mas dando uma interpretação. E uma das primeiras dificuldades foi o chamado gnosticismo. Gnosis, em grego, significa conhecimento. E esses gnósticos, eles se achavam iluminados. E que o verdadeiro cristianismo era somente para estes. E que eles eram detentores, eles guardavam muitos outros ensinamentos que não tinham sido comunicados de modo claro. Eles eram meio esotéricos, no sentido de que fechados. E essa maldita forma de pensar, de alguma forma, ainda continua presente. Porque existem alguns grupos ainda hoje na igreja que eles acham que eles sabem mais que os outros. Mas não é só saber assim, né, mais inteligente ou coisa parecida, não. Alguns começam a achar que o jeito deles viverem a fé cristã é que é o certo e o melhor. Os outros, coitados, ainda não sabem de nada. E começam a julgar tudo. E começam a fazer gueto. É aquela velha história, algumas vezes eu já comentei com vocês, que alguns grupos começam a achar e a se comportar assim, como se fossem cristãos de elite. E às vezes as senhorinhas, né, os senhores, exaltam isso das suas práticas piedosas ou nada disso. Ou aqueles que vivem de uma outra forma diversa, esses aí estão no erro. Isso daqui é problema de fé. Porque a fé católica é assim chamada porque ela engloba tudo. Catololo, segundo a totalidade. E por isso que, mesmo cada qual de um modo, não significa que um esteja errado. Às vezes é só diferente. É só isso. Mais nada. E geralmente corre mais perigo aqueles que ficam julgando os demais. E daqui começaram a surgir as grandes heresias. Começaram a surgir muitas dificuldades. E por isso que a igreja, até então, ela estava preocupada no anúncio do Evangelho, na grande missão, ou seja, anunciar a boa nova a todos os povos. Quando começaram a surgir estes problemas, o que a igreja teve que fazer? Começar a explicar e a colocar os pingos nos is. Isto sim, aquilo não. E quem não quiser aceitar aquilo que Deus revelou, se coloca por isso fora da comunhão da igreja. Portanto, excomunhão. A pessoa é declarada fora da comunhão. E tudo começou justamente com a reflexão sobre a Santíssima Trindade. E que depois é a figura de Jesus Cristo.
E com relação à Santíssima Trindade, nós temos 3 heresias. O arianismo, que é gravíssima, e até hoje nós temos problemas com isso, embora não juntam o nome à pessoa, as pessoas têm um comportamento, mas não sabem de onde é que vem. E qual é o problema dessa heresia chamada arianismo? Que era de um presbítero de Alexandria chamado Ario. E qual era o problema dele? Problema de razão. Se Deus é Pai, então houve um tempo em que o Filho não era. Porque se ele foi gerado, então houve um tempo que ele ainda não tinha sido gerado. Logo, não é Deus. Porque Deus, ele é eterno. Mas aqui qual é o problema de Ario? Que ele pega o tempo e mistura lá na eternidade. E se esqueceu de quê? Que a geração do Filho de Deus é eterna. Então o Pai é Pai porque sempre, desde sempre, gera o Filho. E o Filho é Filho porque desde sempre é gerado pelo Pai. Então é uma geração eterna. E qual é a relação dos dois? Por que um Deus só, com o Espírito Santo? Porque tem a mesma natureza. É um só Deus. E o que é diferente? O fato de ser Pai, Filho e Espírito Santo. Isto porque, se Ele não é Deus, nós continuamos nos nossos pecados. Se Ele não morreu e ressuscitou, nós continuamos nos pecados. E por que a gente chegou a isso? Por causa de leitura errada da Sagrada Escritura e por causa da sua filosofia. Mas não parou nisso. Tinha a relação e a figura do Espírito Santo. Outra heresia, dos chamados pneumatomacos, ou seja, os que queriam destruir o Espírito Santo, dizendo-lhe não Deus. E isto por um bispo chamado Macedônio, que também foi excomungado. Ario também foi excomungado. E que foi a razão depois, no ano 325, do grande concílio chamado Niceno, que se deu na cidade de Niceia, em que chegou aquele credo mais longo que nós temos no diário da missa, credo niceno constantinopolitano. Em Niceia se afirmou: Jesus é Deus. Em Constantinopla, o Espírito Santo é Deus. Senhor que dá a vida, Ele que falou pelos profetas. E ponto. E com relação a essas 3 heresias, quem garantiu a sobrevivência da fé, apoiando os bispos que estavam lutando por ela, foi o povo de Deus. Através da sua oração e da sua vida de fé. A questão cristológica, isso significa sobre Jesus Cristo. Tentando então entender como que da Santíssima Trindade se fez homem sem deixar de ser Deus, Nestório, bispo também, ele não conseguia entender como que isso era possível. São Cirilo de Alexandria, Cirilo. Ele diz, aqui não tem como não usar a expressão, tentou explicar para a história. Este que nasce de nova de Maria é homem verdadeiro e é Deus verdadeiro, sem mistura e sem confusão, como lá adiante o concílio de Calcedônia 451 ele vai definir: é Deus e homem verdadeiro.
Porque na história dizia: Maria não pode ser mãe de Deus. Como que uma criatura vai gerar Deus? Ele não entendia que aquele que nasce de Maria é Deus encarnado. Não tem separação. A partir do momento que Maria diz sim, aquele que é gerado nela é o Filho eterno do Pai, que assume a natureza. E quem é sujeito de ações, pega a imagem de São Francisco e ponho aqui, fui eu quem fiz isso. Portanto, uma ação, ela é sempre da pessoa. Então a pergunta: quem é que nasce de Maria? Quem é que nasce de Maria? Deus encarnado. O Filho de Deus encarnado. Quem é que morre na cruz? O Filho de Deus encarnado. Quem é que ressuscita? O Filho de Deus encarnado. Por isso que nem a morte e nem a subida de Jesus aos céus desfaz esta união. E por isso que a nossa humanidade já está no céu. Com Jesus já está no céu. Com Maria também em corpo e alma. Porque é o sujeito quem age. Pois bem, nessa história não consegui entender esta união. E isto gerou, por conta das discussões, uma outra forma errada de pensar, que é com relação à natureza, que teria ficado só uma na junção da natureza divina com a natureza humana. Só sobreviveu uma natureza, que foi a natureza. Beleza, aí amanhã eu te E depois tem um outro problema. Ele deve estar aí embaixo, né? Para ser um homem verdadeiro, precisa. A verdade não se prova por plebiscito, nem por votação e nem por maioria, porque a maioria vai estar errada. E por isso ele teve que combater. E colocou naquele período um decreto, um juramento de fidelidade para os padres, para aqueles que tinham que ensinar, para ensinarem de acordo com a fé e rejeitar todas as coisas que atentem contra ela. Pio XI, de 22 a 39, ele começou a organizar, por isso, para a igreja agir de dentro da sociedade, sem medo, como o Papa Francisco continua dizendo para os cristãos: se metam em política sim, porque deve ser vivida como forma de caridade, visando o bem comum. Então a gente tem que se interessar e tem que buscar fazer o bem, ou seja, sem nos fecharmos em gueto e sem termos medo de dizer as coisas como elas são. Organizou por isso a ação católica, o leigo no apostolado da igreja, o impulso missionário. E começaram a surgir grandes movimentos de renovação da vida da igreja. Os que estudavam a liturgia, os que estudavam a Sagrada Escritura, os que estudavam os primeiros cristãos, os escritos dos primeiros cristãos, os padres da igreja. E deu-se então o Concílio Vaticano II com João 23, que pôs para o concílio uma meta. Não é para tirar nem acrescentar nem uma vírgula da doutrina. Isso daqui já está claro e nós não temos problemas de fé. É para explicar a doutrina de modo a ser entendida. O problema, novamente, uma coisa foi o que o Papa disse, uma coisa foi o que os bispos fizeram, outra coisa foi o que disseram, que eles disseram. E muita gente entendeu tudo errado.
Alguns dizem determinadas coisas ao concílio. Quando nós vamos ver o que os padres do concílio disseram, mas não é nada disso. Ou então, aquele homossexual entrevistado que eu fiz referência, agora está tudo bem, a igreja se abriu, vocês não viram o que o Papa disse? E a gente vai ver o que foi que o Papa disse, o que foi que os bispos disseram, mas não é nada disso. Agora, as pessoas preferem acreditar na mentira e naquilo que é mais conveniente, e não querem se dar ao trabalho de procurar ouvir no lugar certo, né? E por isso que muita gente não gosta do Concílio Vaticano II, porque não conhece como deveria e usa do jeito que quer. O que é um grande problema, porque ele não quis falar de doutrina explicitamente como os outros concílios, mas quis traduzi-la de forma a ser compreendida a mesma doutrina por todos. E por isso que depois, com a morte de João 23, com a morte de João Paulo I, aliás, de João 23, com Paulo VI que encerrou o concílio, depois com João Paulo I que morreu, e com João Paulo II, todos eles puseram como programa da sua missão aplicar o concílio. Papa Bento, aplicar o concílio, que foi um de tantos e tantos que a igreja já teve. E um concílio não muda o que os outros ensinaram, porque está e deve estar baseado na verdade. Na América Latina, nós tivemos a aplicação das coisas do concílio de acordo com as necessidades do lugar. Assim, nós tivemos Medellín em 68, Puebla em 79, depois, eu não me recordo o ano, Santo Domingo, depois de Santo Domingo, nós tivemos a Conferência de Aparecida, dos bispos do nosso continente, para que, a partir da fé, refletir sobre os desafios para a vida da igreja, e para que nós cristãos procuremos viver isso. Assim, depois de Papa Bento, que renunciou, nós temos o Papa Francisco e estamos vivendo tudo isso. Mas retornando ao início e encerrando, a nossa fé, ela não se reduz às nossas práticas de piedade, ela não se reduz à Santa Missa, ela não se reduz a uma ideia. A nossa fé cristã é seguimento de nosso Senhor em todas estas coisas, mas não só nessas coisas. Nós temos que servir a Cristo nestas coisas, mas temos que servir a Cristo, e isto insiste o Papa Francisco, insiste o Evangelho antes dele, insiste nosso Senhor, também daqueles que necessitam de nós, sejam ricos, sejam pobres, sejam pretos, sejam brancos, sejam loiros de olhos azuis, sejam homens, sejam mulheres, sejam gays, sejam lésbicas, nós devemos servir a Cristo e ajudar a todos a serem fiéis ao Senhor, buscando sempre em primeiro lugar esta mesma fidelidade, para que as nossas palavras não sejam só palavras, mas sejam expressão de estilo de vida. E nós não podemos nem ficar achando que antes era melhor, agora está essa desordem. E nem podemos ficar pensando, agora que é melhor, antes era ruim. E nem podemos achar, o futuro vai ser sempre melhor. Não. O tempo que Deus nos concede é hoje. Nós não vivemos nem no início do cristianismo,
vivemos nem na Idade Média, nem na Idade Moderna. Nós vivemos hoje, e é hoje que nós temos que viver a nossa fé, de acordo com as possibilidades que Deus nos concede, procurando fazer, e assim eu termino, aquilo que é o lema dos jesuítas, o nosso Papa é jesuíta, procurando fazer tudo para a maior glória de Deus, nunca para nós, mas para dele, e sempre procurando refletir o rosto de Cristo, a face de Deus em nós. Que todos os que nos buscarem, nos encontrarem, encontrem o sinal do amor de Deus. E pelo amor de Deus, eu insisto sempre com vocês nisto, porque para mim eu vejo às vezes com tristeza certas coisas. Nós não somos melhores do que aqueles que não vêm à igreja. Nós não somos já garantidos de ir para o céu. Eu costumo dizer que a diferença que existe entre nós e aqueles que estão mais distantes é porque nós somos pecadores e reconhecemos e batemos no peito. Eles talvez levem um pouquinho mais para reconhecer isso. E por isso que Nossa Senhora constantemente nos pede para rezarmos e trabalharmos pela conversão dos pecadores. Mas quanto a isso, não significa são eles. Não, somos nós. Porque infelizmente muitos não creem, muitos se afastam de Deus e da igreja por nossa causa. Porque tem gente que acha que não está sendo observado. Tem gente que acha que porque faz isto ou faz aquilo, eu já sou melhor. Ou eu sou cristão de elite. E eu sou bobagem. Lembre-se do que disse São João da Cruz. No ocaso da nossa vida, seremos julgados pelo amor. E aqui o amor não é só um sentimento, é vida. É vida. Lembrem disso. Infelizmente temos que acabar, porque já vão 1h30. Isso daqui é só